Igreja, a paz esteja convosco, amém. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Eu queria ler com vocês a palavra que fica lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Amém? Ali, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. E nós, às vezes, nós passamos por lutas, por aflições, por muitas coisas. Mas nada é comparado com a glória que há de vir, irmãos. Porque esse mundo, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, isso vai passar. Mas o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para ti é a eternidade. E lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter angústia, não vai ter mais aflição. Vai ser um momento, uma vida maravilhosa ao lado do Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração. Que você nunca perca a sua fé, mas que você sempre lute pela sua salvação, porque é o que você tem de mais valioso, é o que Deus te dá de mais precioso, é a sua salvação. Não troque nada pela tua salvação. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós orássemos juntos. Senhor Deus Pai amado, Pai querido, na tua casa, Senhor, na tua presença entregamos a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, nada nos pertence. Que nós possamos fazer tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, Jesus. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, mas a tua misericórdia tem nos alcançado a cada dia. Ah, Deus, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, o que seríamos de nós, Jesus? Derrama mais do teu poder, que esta noite, Senhor, nós possamos sentir a tua presença como jamais sentimos. Que nós possamos sair deste lugar renovados pela presença e o poder do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Aleluia, Santo Deus. Vem sobre nós, Jesus. Nós precisamos de ti, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós ansiamos pela tua presença, Deus. Nós ansiamos pelo teu amor, Espírito Santo. Santo, 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 bendito é o teu nome. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração.
sentir teu poder, o teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ergue as suas mãos. Você pode dar glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, para sempre, para sempre. Te damos honra, Cante, cante. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. O teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração ao teu altar. Som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Contemplamos, Deus, a beleza da tua santidade. Tudo é teu, Jesus. Conhecemos a nossa vida, Pai. Então vem me incendiar, Nossos meu corações. coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aplauda esse Deus maravilhoso, o único digno de honra, o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluia. Santo, 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 santo. Nós te adoramos, Deus, por tudo que tu és, por tudo que tu já fez, Jesus, e por grandes coisas que tu ainda irás fazer, Deus. Tira todo o medo do nosso coração, tira toda a aflição, tira tudo, Jesus, que nos impede, Deus, de te adorar. Jesus quer fazer morada no teu coração, na tua casa. Basta que você deixe Ele entrar, e grandes coisas Ele irá fazer, amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com
receber louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem. Que você não é órfão. Eu quero dizer para você que você tem um pai presente, Pai onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Os olhos dele passeiam sobre a terra e ele te deseja. Ele deseja a tua família, ele deseja o teu coração. Ele não desistiu de você. Por mais que você pense que Deus te esqueceu, Deus não te esqueceu. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Enquanto isso, ele vai trabalhando na sua vida. Enquanto as coisas não acontecem, ele vai trabalhando na tua vida. Não perca a sua fé. Não perca a esperança que há em Cristo Jesus. Amém?
somos os teus filhos, que 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 somos os teus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aplauda esse Deus maravilhoso. É tudo pra ti, Senhor. É tudo pra ti, Jesus. Aleluia. Essa canção, ela diz: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Você tem noção de tão grande que é esse Deus? De tão poderoso que é esse Deus? Ele é nosso Pai amado, nosso Pai querido, aquele que não nos abandona nunca. Ele está sempre aí, pertinho de ti. Basta que você abra o seu coração e deixe que Jesus entre. Deixe que Jesus faça a obra. Às vezes nós somos tão irredutíveis. Nós queremos fazer tantas coisas com a nossa vontade e impedimos o agir de Deus sobre a nossa vida. Que nossos olhos espirituais, Senhor, se abram nesta noite. Que nós possamos ver, Deus, o Teu agir sobre as nossas vidas. Que nós possamos dar essa abertura, Deus, para que o Senhor entre e grandes coisas o Senhor venha transformar. Amém.
cantar junto essa música. Cante de todo o teu coração para Ele, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, porque é para Ele, o nosso melhor para Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante, cante quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz,
Levante a voz. Aleluia. Aleluia. Levante as mãos para os céus. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Diga quão grande, quão grande. Levante a voz. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Bendito és tu, Senhor, que criou os céus e a terra. Ó Deus, nós adoramos ao Senhor, Pai. Nós agradecemos a ti, Senhor, pelo teu poderoso nome, por todas as tuas obras feitas em nossa vida e também na nossa casa. Agradecemos, ó Senhor, pela tua misericórdia, desde o pão que o Senhor coloca na nossa mesa. Nós agradecemos a ti, Pai, pela tua generosidade. Agradecemos a ti, Pai, pelo teu amor, Pai, que não tem fim, porque o Senhor nos salvou, Pai, nos livrou das mãos do diabo, nos livrou das trevas, nos arrancou do domínio do inferno. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos feito vitoriosos em teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa os teus servos, ó Pai, que deixaram a sua casa para estar aqui na tua presença nesta noite. Ó Deus, se manifesta. Ó Deus, seja adorado, Senhor, porque toda honra e glória, porque todo louvor, porque toda adoração é para ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Coisa boa estar na presença na casa do Pai, estar na presença do Pai. Amém, irmãos? Boa noite, paz seja com todos. Você é bem-vindo na casa do Pai. E na casa do Pai a gente pode ficar à vontade, né? Na casa do Pai a gente tem liberdade. Não é assim? A gente vai na casa do Pai, a gente abre a geladeira, a gente né, passa o dedo no glacê do bolo. Na casa do Pai a gente bota o pé na cadeira, a gente tem liberdade na casa do Pai, né? Mas na casa do Pai também, queridos, existem limites, né? E a Bíblia diz que por amar, muitas vezes o Pai nos disciplina, e Deus faz isso porque nos ama. Amém, igreja? Amém? Mas é maravilhoso estar na presença do Pai. Glória a Deus. Abra conosco em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Nós estivemos às 6 horas com o nosso primeiro culto, né? E foi uma bênção de Deus. Estava aqui uma multidão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para você que essa noite você, de modo algum, preste atenção no que eu te falo, você, esta noite, de modo algum, você sairá daqui do mesmo jeito, né? Diz para o teu irmão e ao teu lado: Jesus vai te pegar essa noite. Aleluia. Essa noite Jesus vai te pegar, né? Você vai sair daqui sacudido, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ler? Vamos ler então, Efésios 6, 10. Diz assim a palavra de Deus. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue. Vou repetir: nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue. Aleluia. Mas a nossa luta é contra todo tipo de potestades, governantes, autoridades do mundo invisível,
contra os poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o inimigo no tempo mau. E então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? De pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçado usem a paz das boas novas, para que esteja inteiramente preparado. Em todas as situações levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Até aí tá bom, queridos. Até aí tá bom. Louvado seja o Senhor. Fala conosco essa noite. Queremos ouvir Tua palavra. Queremos, Senhor, ser direcionado, ser ensinado por Ti. E que o Senhor venha tocar o nosso coração, Pai. Porque nós não queremos voltar para casa do mesmo jeito, nem da mesma maneira, Pai. Essa noite, Deus, é hora, Pai, de separar a ovelha de lobo. É hora, Pai, de separar a joio do trigo. É hora, Senhor Jesus, de separar, ó Deus, ó Pai, criança dos adultos. Deus, eu te peço essa noite, Pai, que a Tua palavra, Pai, seja, Senhor Jesus, ó Deus, como diz Hebreus, como uma espada, ó Deus, desembainhada, como uma espada afiada nos dois gumes, que possa penetrar até a divisão da alma, juntas e medulas, e que possa também discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, seja bem-vindo, Pai, porque essa casa é Tua. Manifesta nesse lugar o Teu poder e cumpra, Pai, na nossa vida, ó Deus, o Teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Embora você tenha ouvido falar de guerras em muitos lugares, você sabe que o Oriente Médio, ele é um lugar, é um celeiro de guerras contínuas. Nós vemos também a Síria, por exemplo, que é a Síria, você lê na Bíblia, a Síria sempre envolvida em guerra, sempre, né? Aí esses dias atrás, Estados Unidos foi lá, jogaram mais umas bombas lá em cima, né? É um povo que vive em contínua guerra. A África do Norte, as guerras são constantes, guerras civis, né? Pessoas, ditadores guerreando contra o seu próprio povo, guerra civil, pessoas lutando por causa da fome. Vários países de uma cultura comunista também, onde as pessoas estão sofrendo, passando fome, né? Lutando para sobreviver. E isso tudo, irmãos, a palavra de Deus, ela já nos advertia, nos alertava sobre o que haveria de acontecer no final dos tempos. Mas uma das coisas, irmãos, que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, é algo que sempre aconteceu, que sempre existiu. Porque eu quero que você entenda que a terra, a rebelião no céu, ela aconteceu antes do ser humano ele ser colocado na terra. Antes da criação da humanidade, já havia acontecido a rebelião celeste, antes de Deus criar a humanidade. Então, queridos, a rebelião celeste aconteceu, e a Bíblia fala que Satanás, o Lúcifer, né? Nós temos uma fotinho aqui que demonstra aqui um diabo que vocês têm conhecido através do Netflix, né? Eu não assisto essa série. Eu tenho náuseas, eu tenho nojo, eu tenho repulsa, eu tenho uma indignação, porque eu vejo, irmãos, que é uma apologia, irmãos, ao diabo, ao inferno, e uma demonstração de que o diabo ele não é tão ruim e ele deve ser aceitado sim, porque a cultura daquilo que Satanás ele demonstra é justamente a cultura que esse mundo está vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo, é ele que governa, as lideranças que governam este mundo.
É Ele que governa as nações, é Ele que governa os países. O sistema não é o planeta, não é do diabo, mas o sistema que governa as nações, as pessoas, está nas mãos do diabo. É por isso, irmãos, que é tão difícil aprovar qualquer coisa boa, qualquer coisa honesta nesse país. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito segundo a vontade do diabo. Irmãos, nem uma prisão em segunda instância nós conseguimos aprovar nesse país, né? Não, até a ficha limpa, irmãos, foi, né? Estão querendo derrubar, porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é honesto, não tem aprovação da sociedade, não tem aprovação da classe política. Por quê? Porque quem governa esse país, o sistema está na mão do diabo. Mas, irmãos, Deus tem levantado um povo nesta nação. Deus tem levantado um povo santo nessa nação que ora e que intercede, né, irmãos? E como é difícil fazer leis justas, como é difícil administrar, irmãos, segundo os princípios justos e honestos e decentes, porque por trás está o príncipe deste mundo, e Jesus já nos avisava sobre isso. Então, irmãos, o diabo ele é pintado, pode deixar rolando aí. O diabo ele é pintado dessa forma. A palavra de Deus diz, inclusive, que o diabo ele se disfarça até de anjo de luz. Se possível, enganará até os escolhidos de Deus. De anjo de luz. O diabo ele não vai aparecer para você com rabo, né? Antigamente dizia, né? Né? Se você for dançar na quaresma, né? Você vai estar dançando, daqui a pouco você vai estar dançando com o diabo. Os antigos lembram dessa lembra? Rogério lembra? Os mais velhos lembram? Teu pai falou isso, né? Quando você ia para a danceteria, né? Porque uma moça estava dançando, daqui a pouco, quando olhou o pé do cara, né? Era do diabo. Os mais queridos, eu quero dizer para você que o diabo não vai aparecer para você com rabo, não vai aparecer para você com pata de boi. O diabo não vai aparecer para você com chifre. O diabo ele vai aparecer para você assim, bonito, bem vestido, bem trajado. Talvez ele não apareça numa figura masculina assim. Talvez ele apareça para você com uma moça, né? Sarada, bonita, cheias de roupas provocativas. Talvez ele apareça para você, né, como, né, com aquele moço cheio das boas intenções, cheio das lábias. Talvez apareça para você como um empresário, né, com uma proposta maravilhosa para ti, né, com a oitava maravilha do mundo para trazer para você, para oferecer para você. Talvez o diabo apareça para você como, né, com uma proposta muito boa, alguém muito bonito, alguém muito atraente, alguém muito legal. Talvez ele apareça para você com propostas extraordinárias. E é o diabo. Eu lembro que quando eu ainda não conhecia Jesus, a gente, de vez em quando, a gente ia lá nos lugares fazer uns batuque, né? E quando a coisa ficava difícil, nós éramos católicos, a gente frequentava a igreja. Lá em casa a gente rezava o terço toda noite. Mas quando a coisa ficava difícil, a gente começava a ficar angustiado, porque a gente pensava, deve ser alguém fazendo uma cumbaria para nós. Vamos ver, vamos no vidente, vamos ver o que está acontecendo. E a gente chegava lá, aquela vidente ela era possuída por um espírito, e ela já baixava um negócio nela lá, já mudava a feição, já mudava a expressão do rosto, mudava a voz, e começava a falar conosco tudo aquilo que a gente estava vivendo. E aí começava a falar sobre detalhes da nossa vida, que só nós sabíamos, detalhe da nossa família, detalhe da nossa vizinhança. Dizia assim, não tem uma moça lá que está indo lá na tua casa, assim, assim, assado? Tem. Isso. Pois é, ela está fazendo uma cumbaria para ti. Já jogava um vizinho contra o outro, porque esse é o papel do diabo. O diabo é barraqueiro mesmo. O diabo, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, o papel dele, o propósito dele é destruir você. O diabo ele odeia você. O diabo não gosta de ti.
E não adianta se você dizer assim: mas eu não estou pegando no pé do diabo, eu não incomodo, nem orar muito eu oro para não incomodar o diabo. Eu quero dizer para você, queridos, aquilo Jesus diz assim, que não existe meio termo, ou você é de Deus ou você é do diabo. Pastor, e aquele que é mais ou menos? É do diabo. Aquele que está em cima do muro é do diabo, porque o muro também é do diabo. Jesus diz assim, é melhor tu ser frio do que ser morno, porque o morno me dá náuseas, o morno me dá nojo, o morno eu vomito, disse Jesus, me dá mal-estar. Então, ou você seja quente ou seja frio, disse Jesus, porque morno já é do diabo. Então nós vemos assim, irmãos, que Jesus ele busca uma igreja comprometida, uma igreja que é 100% dele, uma igreja que é fiel, uma igreja apaixonada, porque Jesus, irmãos, não quer uma mulher de coração dividido, porque eu duvido que algum homem aqui assumiria um relacionamento com uma mulher que está apaixonada por outro. Eu duvido que alguma mulher aqui assumiria o relacionamento com um homem que está com o coração inclinado para outra. É tudo ou nada, porque nós não negociamos, nós não brincamos com o nosso coração. E Deus da mesma forma também não brinca com essas coisas. Ou você é dele ou você não é dele, amém? Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Mas entenda, queridos, a Bíblia fala sobre uma rebelião celeste, aonde Lúcifer, Satanás, que foi denominado Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido, Lúcifer, uma alta elite celestial, com o seu poder de influência e de capacidade, ele influenciou 1/3 da divindade celeste. E a Bíblia diz que ele foi, por causa da sua rebelião, ele foi expulso dos céus para a terra. Interessante, porque esses seres espirituais malignos, a Bíblia diz que eles não dormem. Outra coisa, eles também não tiram férias. Eu lembro que quando eu estava na escola de missões, tinha um professor que dizia para nós, estava eu e o pastor Joacir, lá no Paraguai, tinha um professor que dizia para nós assim, que a época de férias você também não precisa orar. Eu não oro, dizia ele. Quando eu saio de férias, eu também deixo a minha Bíblia, eu não oro, eu vou cuidar do meu momento de lazer. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o diabo não tira férias, o diabo não descansa, o diabo não dorme. Mas quando eu falo, irmão, sobre Satanás, eu não estou falando exclusivamente que o diabo está cuidando de mim, mas o diabo ele tem os seus emissários. A Bíblia fala sobre, nós lemos há pouco, sobre governantes, sobre potestades, sobre principados, sobre uma elite que governa nações, que governa sobre regiões celestiais. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que quando Daniel orava, ele começou a orar pela libertação do povo de Israel para retornar do exílio babilônico. A Bíblia diz que apareceu para ele um anjo, depois de 21 dias que ele estava orando. Quando nós fazemos as orações, a campanha de Daniel é justamente com referência àquilo que Daniel fez. Daniel começou a jejuar para que Deus falasse com ele, e levou 21 dias, o anjo chegou com a resposta para ele. E o anjo chegou e disse assim: tu és um homem muito amado, falou para ele. Desde o dia em que você começou a orar, Deus me enviou. Mas quando eu vim, eu fui barrado. Quando eu vim, houve uma batalha para que eu não viesse. Então eu fui obrigado a voltar e pedir ajuda. E Miguel veio ao meu me dar reforço. E o anjo furou o bloqueio e veio até Daniel. E ele disse assim: na volta, quando eu retornar, eu vou ter que ainda enfrentar o príncipe da Grécia e da Pérsia. Ele estava falando de demônios, e ele fala de príncipes. Por que ele tinha que lutar com o príncipe da Grécia e da Pérsia? Demônios daquelas regiões que estavam barrando que o povo de Deus voltasse para a sua terra, tentando impedir o avanço do povo de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que são regiões subdivididas, aonde existe
uma hierarquia celestial e demoníaca. A Bíblia fala, irmãos, que existem demônios que estão acorrentados nas profundezas dos abismos, porque se eles estivessem soltos, eles destruiriam a terra. E a Bíblia fala que eles serão soltos na época, na ira do Cordeiro, e trarão uma sentença terrível sobre o povo de Deus, sobre a terra, né? E nós não estaremos aqui na ira do Cordeiro, porque Jesus terá levado a sua igreja. Mas se alguém ficar, você vai encarar esse problema, né? A fúria dos demônios. Então, querido, esse inimigo, ele é terrível, e ele luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus, que são filhos de Deus. Aqueles que ainda não nasceram de Deus são chamados filhos do maligno. Como assim, pastor? É a história de Nicodemos, capítulo 3 de João. Aquele que é nascido de Deus, né? Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que não nasceu apenas do homem, do sangue e da carne, mas aquele que nasceu da água e do Espírito, aleluia, nascido de Deus, são chamados filho de Deus. E quem não é filho de Deus, é filho do maligno, é filho do maligno. Então, queridos, há uma luta mundial, e essa luta mundial, ela não importa a raça, a cor, a religião, não importa. O diabo também, ele não dá trégua. Existem pessoas, irmãos, existem pessoas, aliás, não existe pessoas nenhuma nessa terra, meu irmão, que não está envolvido na guerra. Mesmo que você diga, mas eu não quero lutar, não importa. Ah, mas eu não quero decidir o lado. Quando você decidiu não decidir, você já decidiu. Porque, queridos, se você está em cima do muro, automaticamente você já pertence a um lado. Eu quero dizer para você que não existe acordo de paz entre luz e trevas, entre Deus e o diabo, não existe. Existem duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus, e aqueles que estão alistados e pertencem ao exército de Satanás. E não existe, irmãos, outro termo, é assim mesmo. O inimigo, irmãos, com o qual lutamos nessa batalha, é o inimigo invisível. E ele está espreitando, irmãos, você 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele ruge como um leão ao nosso derredor. Ele vive de rodear a terra, passear por ela. Ele domina, ele controla, né? Mas por que o diabo, ele odeia você? O diabo odeia você, simples, porque você é parecido com teu pai. A Bíblia diz que nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, igreja? Você foi feito, você é parecido com teu pai. E o diabo não pode bater em Deus. O diabo não pode com o Senhor. Então o que ele faz? Ele bate no filho. Toda vez, irmãos, que o diabo, ele esfrega a vida de um homem ou de uma mulher na lama, ele está jogando a imagem de Deus na lama. Ele está destruindo alguém por quem Jesus morreu. Ele está, meu irmão, humilhando a imagem de Deus. Então, meu irmão, é o modo de Satanás atingir o coração de Deus, é atacando a tua vida, é lutando contra a tua vida. Ele é um inimigo espiritual. Você não guerreia contra carne e sangue. Outra coisa, a Bíblia também fala aqui em Efésios, que a arma das nossas milícias também não são carnais. Você não pode enfrentar o diabo, né, com um revólver, por mais que você possa atirar bem. Você não pode enfrentar o diabo com uma espada ou com uma arma atômica. Você não tem poder contra o diabo. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina como entrar numa batalha espiritual, e como vencer, e como enfrentar o nosso inimigo de igual para igual, com as armas corretas. Então, irmãos, a Bíblia chama o diabo de Satanás, chama de assassino, chama de ladrão, chama de mentiroso, chama de tentador, de destruidor, de maligno, de serpente, né? Chama ele, né? E o intento dele é, como disse Jesus, é roubar, é matar e destruir. Ele sabe que já está perdido, né? Ele sabe que, irmãos, não existe perdão para o diabo, né? Eu estava uma vez fazendo um discipulado, e alguém me perguntou: pastor, não tem como a gente orar para o diabo se converter? Não, irmão, o diabo não tem como se converter. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus disse aos fariseus:
quando você blasfema contra Deus ou contra o Filho de Deus, você poderá ser perdoado. Agora, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Meu irmão, se nós que não vemos Deus face a face, não seremos perdoados se blasfemar contra o Espírito Santo, quem dirá aquele que estava diante de Deus, que estava na presença de Deus, que se alimentava da glória de Deus? Irmãos, muito menos. Não existe reconciliação, não existe paz, não existe o que fazer. Então ele sabe que ele está perdido. Então o que ele faz? Qual é o propósito dele? O propósito dele é fazer com que você possa ir para lá também, para que ele possa destruir a criação de Deus, para que de certa forma ele consiga tocar o coração de Deus. Amados, a Bíblia chama, né, o diabo do nosso inimigo. E esse inimigo, irmãos, ele é persistente, né? O diabo, ele em suas hostes, o diabo e suas hostes, ao serem derrotados, irmãos, eles voltam com uma nova estratégia sempre. O diabo está sempre se atualizando, né? Foi assim com Jesus no deserto, né? Onde foi tentado. A Bíblia fala que Elias também fugiu, né? Depois de uma grande vitória, Elias fugiu. Depois de ter uma vitória, o diabo tentou, irmãos, atacou ele através de Jezabel. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Davi, por exemplo, ele veio vitorioso no campo de batalha, ele chegou em casa, descansando no seu palácio. Lá estava uma mulher preparada para conduzi-lo ao adultério. A palavra de Deus diz que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Mas quando ele bateu, ele passou na frente da casa de uma prostituta, o seu coração foi capturado por ela, até ele se tornar um homem, um objeto na mão daquela mulher, e motivo de vergonha e de fracasso para o seu povo. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não descansa. O diabo, ele está sempre se atualizando e sempre buscando estratégia, e ele sabe qual é o teu ponto fraco. Você sabe qual é o teu ponto fraco? Sabe? Quem sabe qual é o seu ponto fraco? Só 3 sabe. Você sabe onde você é mais fraco? Sim ou não? Sabe? Você sabe que o diabo, ele é igual um boxeador. Você já viu luta de boxe? Luta de boxe é o seguinte: quando o oponente, ele acerta o supercílio e ele arrebenta o supercílio, a sobrancelha aqui, e começa a sair sangue, ele só bate ali, só ali. Quando o oponente, ele dá um golpe na costela, e ele viu e ele sentiu que o outro deu um grito, porque trincou a costela, ele vai bater só ali. E o diabo, ele sabe aonde você é vulnerável. O diabo sabe aonde é o teu ponto fraco. Então, meu irmão, o que acontece? Se o supercílio foi aberto, você tem que proteger a área do supercílio. Se a costela foi aberta, você tem que proteger a área da costela. Aonde está o teu ponto fraco? Se o teu ponto fraco meu irmão, com pornografia, você tem que se cuidar com o teu celular. Compra um celular de lanterninha, compra um celular analógico, mas não brinque com estas coisas. Bota o teu computador na sala, né? Se o teu problema, irmão, é com mulheres, mantenha a distância, né? Porque se você sabe se aproximar demais, você cai. Então mantenha a distância. Não converse com ninguém sem a presença da tua esposa ou do esposo, sabe? Meu irmão, nós temos que tomar cuidado nas áreas que somos mais fracos, e cada pessoa tem uma área fraca. Vigia. A Bíblia diz que nós temos que vigiar para não cair em tentação, porque o diabo não vai ter pena de você. O diabo não vai ter dó de você. No teu relacionamento, aonde está o problema no teu casamento? O que é que está levando o teu casamento à bancarrota? Identifica o problema, porque é ali que o diabo vai entrar, é ali que o diabo vai te atacar. Então proteja, cubra em oração a tua casa, né? Cubra em oração a tua casa, porque é ali que o diabo vai atacar. A palavra de Deus fala sobre alguns equipamentos que nós precisamos usar e nos arregimentar para a batalha.
a Bíblia diz assim que nós devemos usar o cinturão da verdade. Satanás, irmãos, é o pai da mentira. Mas o crente cuja vida, irmãos, é controlada pela verdade, né, ele acaba vencendo o diabo, né? As máscaras da mentira vão cair, né? O diabo, irmãos, Jesus, por exemplo, quando nós vivemos na verdade, nós agradamos a Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus diz assim: a minha palavra é a verdade. Se você vive na palavra, você vive na verdade. A verdade, irmãos, é uma forma integrante na vida de um crente vitorioso. Nós precisamos viver na verdade, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida decente, né? Outra coisa que a Bíblia fala, que eu vou dar uma acelerada aqui, é sobre a couraça da justiça. Essa peça, irmão, da armadura, ela é feita de metal e ela cobriu o guerreiro do pescoço para baixo até o peito, né? Protegia o coração, os órgãos vitais, né? Esse é símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, assim como o caráter justo do crente, né, exerce na sua vida diária. A couraça representa, irmãos, uma vida devota, né, e santa, né, ou seja, de retidão moral, né? Uma pessoa com uma couraça, né, protege. A palavra de Deus diz assim: acima de todas as coisas que tu deve guardar, guarda o teu coração, né? Protege os teus sentimentos, protege, se resguarda, porque o diabo ele vai atacar nessa área. Então se você usa, né, a couraça da justiça, você está resguardado. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, é usar o calçado do Evangelho. O soldado romano, ele usava sandálias com cravo, a sandália de couro, mas ele colocava uns cravos na sola, né, para lhe dar segurança e agilidade, tanto na caminhada quanto na corrida, né? Quando eles faziam aquelas muralhas de escudos, o inimigo vinha e era um combate de força, de homem contra homem, e eles resistiam com aquela parede de escudo, e eles calçavam os pés assim, e as sandálias, elas garravam no chão, as suas garradeiras. A Bíblia nos orienta a usar, queridos, o calçado do Evangelho, né? A palavra de Deus como base para o nosso modo de caminhar, né? O salmista Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós caminhamos, irmãos, né, orientado pela palavra de Deus, não tem como a gente errar. Através da palavra de Deus, né, como estabelecesse um foco, né, no meu próximo passo. Eu sei aonde eu estou pisando, eu sei que eu não estou pisando em terreno escorregadio, eu sei que eu não estou colocando o pé numa esparrela, eu sei que eu não estou colocando meu pé num laço. Por quê, meu irmão? Porque eu sei, eu cuido do meu modo de caminhar, amém? Os meus calçados são pautados pela palavra de Deus. A Bíblia fala também sobre o escudo da fé. Olha só, esse escudo, irmãos, ele tinha mais ou menos 1,5 metro, né? E ele tinha 70 centímetros de largura, e ele protegia todo o soldado. Ele era feito de madeira e ele era coberto de couro, né? Um couro curtido. E quando o soldado, irmãos, ele lutava aparelhado, eles formavam, irmãos, como uma parede contra o adversário. E a Bíblia também fala, irmãos, que uma das armas mais terríveis dos inimigos era as flechas em chama, né? Eles colocavam um tecido, amarravam um tecido na ponta da flecha, mergulhavam em óleo fervente, tocavam fogo e arremessavam contra o seu adversário. O escudo, ele fazia barreira contra essas flechas em chama, tanto protegia de o soldado ser ferido, quanto o soldado ser queimado pelo fogo. Aleluia! Entenderam a mensagem, né? O dardo, irmãos, o escudo da fé, ele protegia não apenas de ele ser ferido, como de ele ser queimado pelo fogo, amém, igreja? Então, irmãos, o diabo ele lança os seus dardos inflamados em nossos corações, mentes, né? Muitas vezes mentiras, pensamentos, blasfêmias, pensamentos de vingança, dúvidas, muitas vezes um desejo ardente de pecar. E se nós, irmãos, não nos apegarmos, irmãos, ao escudo da fé, a gente não tem a capacidade de enfrentar, né, de combater, meu irmão, esses ataques, esses avanços do diabo.
A palavra de Deus fala também sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação, irmãos, protege essa área. Tudo aquilo que protege a minha cabeça, protege o meu ouvido, protege os meus olhos, minha boca, protege a minha mente, né? Protege a mente. A palavra de Deus diz que o adultério, ele primeiro nasce aqui. A prostituição começa aqui, né? A pessoa não levanta de manhã cedo e diz: hoje eu vou adulterar. Não, não é assim. É um sentimento que vai brotando aqui, que vai enredando a pessoa. As fantasias, né? As novelas que o diabo vai criando na mente da pessoa, aqui. E a Bíblia orienta, irmãos, a usar o capacete da salvação. Satanás, ele deseja atacar a mente. A estratégia pela qual ele derrotou Eva, né? Irmãos, essa peça de armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão do conhecimento, né? Guarda, protege a tua mente, aquilo que você está vendo, né? É por isso, irmãos, que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O capacete da salvação. Se a tua mente, irmãos, se a tua mente, o teu coração está cheio da palavra de Deus, queridos, a tua mente vai ter uma resistência, né, contra a influência do diabo. Outra coisa, o que você está vendo? Que tipo de filme que você assiste? Meu irmão, é complicado, né? É complicado. Hoje em dia todo mundo tem lá o Netflix. Querido, só fala sobre homossexualismo. Aquela legenda de 16 anos quer dizer que vale tudo, só não é explícito. É ou não é? 16 anos, filme com faixa etária de 16 anos, pode tudo, só não é explícito. Irmãos, é uma degradação que nós vivemos, tanto na cultura, né? Através de filmes, novelas, séries, através da música. Irmãos, a música brasileira não é motivo de orgulho para nós, é decadência. A Bíblia fala sobre a antiguidade, o modo como os deuses eles eram adorados, através de orgias. Irmãos, quando Deus ele decidiu destruir a terra de Canaã, decidiu trazer o povo de Israel para Canaã, Deus disse assim: destrói todo mundo, não permita que aquele povo sobreviva, porque eu não quero que vocês pratiquem a cultura que eles praticam. E a cultura deles, irmãos, o culto que eles praticavam, tinha tudo a ver com orgia diante dos seus deuses. Sodoma e Gomorra, mesma coisa. Irmãos, hoje o que nós estamos vivendo, qual é a cultura da nossa geração? O que é um baile funk para você? Se não é isso, irmãos, as pessoas não vão lá para dançar, elas vão lá para se prostituir coletivamente, porque isso é um baile funk. E não venha me dizer o contrário. É uma plena degradação, né? Hoje, irmãos, nós não somos melhor que Sodoma e Gomorra. Os ícones da nossa geração é de dar náuseas, é de vomitar, né? Pessoas que se dizem, irmãos, pessoas influentes, que se dizem cultas, pessoas que representam a nossa cultura. Irmãos, é uma vergonha, né? Porque hoje a nossa cultura, ela tem que envolver o homossexualismo, tem que envolver prostituição, tem que envolver droga, porque é só isso que os filmes trabalham em cima, é só disso. Isso é cultura, e é disso que nós estamos nos alimentando. Então, meu irmão, nós temos que ter uma habilidade. O controle está na tua mão. Você não é controlado, é você quem controla. Eu assisto, irmãos, um monte de filme, gosto de filme. Para falar a verdade, estou assistindo bem pouco ultimamente, mas eu gosto de assistir filme. Mas eu não preciso, irmãos, ficar assistindo ninguém se esfregando, se rolando lá, porque aquilo ali não vai agregar na informação do filme. Eu passo para frente. O controle está na tua mão.
passa para frente. Tu não vai submeter os teus filhos, a tua família, a ficar ali assistindo uma cena de prostituição ali, porque na grande maioria não é uma cena de casal também. Já irmãos, já tem uma postura de prostituição naquilo ali. É tudo isso. É só isso que a televisão mostra. Então, meu irmão, o capacete da salvação tem tudo a ver com aquilo que entra na tua mente, tem tudo a ver com aquilo que você alimenta os teus sentidos, porque, irmãos, aquilo ali gera estímulos. Não é à toa que hoje os homens estão deixando as mulheres de lado, porque estão se alimentando, né, nas mídias sociais, né, se prostituindo nas mídias sociais, através de mídias sociais, né? Tem muitas mulheres também. O que existe hoje, irmãos, de atos de adultério por intermédio da internet. Homem que não quer compartilhar o celular com a mulher porque está devendo. Por favor, meu irmão, o que você está alimentando a tua mente? Você entende, querido? Né? O capacete da salvação. A Bíblia fala sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, irmãos, é a arma de ataque. Irmãos, essa espada é a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele através da palavra. É pela palavra que nós saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É o que fala o escritor de Hebreus. Moisés, ele quis libertar o povo de Israel, irmãos, com a espada, né, física. Estava lá Josué com o exército lutando, mas Moisés, Arão e Ur subiram o monte. Enquanto eles lutavam com arma física, Moisés levantava a mão, o exército vinha, avançava sobre o inimigo. Moisés cansava, parava de orar, o exército inimigo vinha sobre o povo de Deus. Moisés, ele entendeu que quem estava definindo a guerra não era o Josué no fronte de batalha. Quem estava definindo a vitória na batalha eram as suas mãos levantadas. Porque, irmão, não adianta você ser bom de Bíblia, você também tem que ser bom de oração. Porque o homem de Deus, ele precisa caminhar com duas pernas. É por isso que nós somos, né? Por isso que nós temos duas pernas, porque uma só nós ficaríamos mancos. E a Bíblia, irmãos, da mesma forma, o homem de Deus, ele tem que caminhar com oração e leitura da palavra. Nós começamos aqui um propósito de leitura da palavra, para ler a Bíblia em um ano. Quantas pessoas estão no propósito? Levanta a mão. Levanta a mão quem está ainda no propósito. Nós temos 4, 5 pessoas. E os outros desistiram por quê? Pastora Jaira, cadê a pastora Jaira? Ela está com as crianças. Nós vamos botar de novo, irmãos. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Não minta para mim, irmãos, é feio. Quer mentir para Deus? Mas, irmãos, é feio. Olha, queridos, assim, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Eu comecei junto com vocês. Olha onde eu estou. Só falta isso aqui, eu termino a Bíblia essa semana. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ah, irmãos, eu decidi sacrificar o meu lazer, decidi sacrificar o filme, decidi sacrificar alguma série. Foquei em um mês, 40 dias, li a Bíblia inteira. Ou seja, é possível. Não só li, irmãos, eu anotei, eu fiz anotações da Bíblia inteira, porque é possível. Você entende? Ah, pastor, eu não consigo ler com tanta... Mas não precisa, irmão. Você pode ler em 6 meses, você pode ler em 1 ano, mas o importante é que você leia a palavra de Deus. Porque se você não lê a palavra de Deus, querido, você não terá argumentos para enfrentar nessa batalha. Nós precisamos ler. Outra coisa, precisamos disciplinar a nossa vida. Todo mundo levanta cedo, todo mundo vai trabalhar aqui, todo mundo paga suas contas, todo mundo, né? Eu espero, né? Todo mundo tem. Irmãos, nós fazemos, nós somos obrigados a fazer.
E por que a palavra de Deus não é uma obrigação na nossa vida? Tem que ser, irmãos. Outra coisa, a nossa vida de oração, ela tem que ter, irmãos, uma importância na nossa vida, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, meu irmão, a tua arma não é física, a tua arma, ela é espiritual. Então, querido, não basta você estar todo arregimentado. É como você pegar e organizar a tua casa, preparar toda a instalação, bota lá, todo o quarto tem ar-condicionado, né? Tá lá, torneira elétrica, né? Tá bonita a minha casa, tal. Mas aí você não paga energia. Aí o que é que adianta toda aquela instalação? Eu quero dizer para você, não adianta você estar vestido com toda a estrutura de um soldado. Não adianta você estar vestido com toda a armadura de guerra, se você não tem intimidade com o Senhor. A nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória, ela vem do alto, irmãos. Não é a força do teu braço, não é a tua capacidade, a tua inteligência. Irmãos, a nossa vitória, ela vem do alto. É o Senhor quem nos dá a vitória. E por isso, irmãos, nós temos que ter intimidade com Deus. É hora de você definir o que você é, o que você quer ser, aonde você quer morar, né? Quem você quer ser nessa batalha, qual time você luta, qual exército você pertence. Porque mesmo que você diga: pastor, eu não quero tomar partido, já tomou. Pastor, eu não quero decidir, já se decidiu. Pastor, eu não quero me envolver, já está envolvido. Você só não sabe. Queridos, Jesus, Ele te chamou para morar no céu. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ser santos, porque aquele que nos chamou é santo. E para que possamos viver uma vida de santidade, nós temos que seguir os padrões estabelecidos por Deus. E o padrão de Deus, irmãos, é que nós devemos ser um soldado de Cristo, se trajar como soldado de Cristo e lutar como um soldado de Cristo. Amém, queridos? E a vitória é nossa, porque Jesus já venceu, e nós também venceremos, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, queridos?